Saudações matemáticas, sejam bem-vindos. Eu sou Alex Duarte, matemático, e está conosco Mariana Moura, intérprete de Libras. Juntos nós vamos continuar resolvendo as questões do Enem passado, ao ritmo de aproximadamente 3 questões por aula. Então, venham conosco para nós podermos começar. Esta é a segunda aula do Enem. Lembrando que eu estou seguindo a ordem de sequências do caderno amarelo. O que nós pretendemos compreender hoje, desenvolver hoje? Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos, ordenáveis ou não, de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas. Muito bem, então vamos ver como. A próxima questão que vamos resolver é a questão 139, que diz assim: uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Ok. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. E nós temos aqui as alternativas. Então, vocês que estão estudando para o Enem, reparem o seguinte: tendência do Enem já há vários anos, que eu acho muito positiva, em vez de apresentar as respostas como números, apresenta como fórmulas no seguinte sentido, captando o raciocínio da questão. O que é mais rápido do que ficar calculando esses números, que eventualmente são números grandes para se calcular. Embora tudo vá dar número inteiro, né? Muito bem. Para começar, eu quero lembrar o seguinte: quando nós temos a palavra-chave ou no enunciado, na teoria dos conjuntos, isso corresponde à operação de união e, para efeito de conta, à operação de adição. Quando nós temos a palavra-chave e no enunciado, corresponde, na teoria dos conjuntos, a uma interseção e a operação é de multiplicação. Então, se nós voltarmos aqui no enunciado da questão, a pessoa vai fazer uma fantasia com 2 tecidos e 5 pedras. Então, significa que nós vamos precisar de uma operação de multiplicação. Então, provavelmente, a gente já poderia eliminar os itens B e C, nos quais as soluções estão impressas em termos de adição, então, provavelmente, estão associadas a um raciocínio do tipo ou. Então, nós ficaríamos com as alternativas A, D ou E para escolhermos. Muito bem. O que a análise combinatória é? O que ela faz? Lembram lá no início que falou da habilidade de contagem? Então, nós temos N elementos ou objetos, gente, aqui podem ser inclusive pessoas, tá? Elementos no sentido matemático, no sentido genérico, elementos de um conjunto, para distribuir em K posições ou lugares, que é o caso, né? Por exemplo, tem lá 6 pedras para escolher 2 para fazer a fantasia, né? Então, tecidos, né? E depois nós temos as pedras também para serem escolhidas. Bom, uma estratégia para abordar uma questão de análise combinatória é decidir primeiro se a ordem importa, sim ou não. Né? Se a ordem importar, né, nós temos 2 situações. Né? Nós podemos ter mais elementos para distribuir do que posições. Nesse caso, ou seja, quando N é maior do que K, nós temos um arranjo que pode ser simples ou com repetição. Né? No caso da questão, nós não temos repetição, porque os tecidos são distintos, as pedras são distintas. Agora, se a quantidade de objetos que você tem coincide com a quantidade de lugares, então nós temos uma permutação, que pode ser simples, com repetição ou cíclica. Mas vejam, o nome permutação já diz, né, o que é permutar. Né? Nós não estamos propriamente escolhendo, nós estamos simplesmente redistribuindo os objetos nas posições. Permutar é trocar. Agora, se a ordem não importa, nós temos um problema do tipo combinação, que pode ser simples ou com repetição. Então, na verdade, assim, na análise combinatória, o mais difícil pode não ser a fórmula propriamente dita, pode ser assim:
primeira coisa, né, você decidir, né, vocês decidirem, essa questão é o quê? Né, a ordem importa ou não? É uma questão de que tipo? Inclusive, em muitas questões de análise combinatória, não é nem necessário usar fórmulas. Né? No Enem anterior, nós já resolvemos aqui, estudamos resolução de questões sem usar fórmulas. Quando possível, fica mais simples, mais rápido, eu acredito, e menos sujeito a erros. Muito bem. Então, nesse caso, reparem que a ordem não importa. Né? Por quê? Porque eu escolher uma pedra azul, uma pedra verde, ou uma pedra verde e uma pedra azul para a fantasia, está na mesma no contexto da questão. Portanto, nós temos uma questão de combinação. Em seguida, por favor, reparem, a pessoa tem à disposição 6 tipos de tecidos diferentes para escolher 2 e 15 pedras ornamentais distintas para escolher 5. Como nós temos a palavra-chave e, nós vamos fazer uma operação de produto, né? Uma quantidade vezes a outra. E como nós já decidimos que a ordem não importa, é um problema de combinação, como que fica? Combinação de 6 tecidos, 2 a 2, vezes combinação de 15 pedras, 5 a 5. Então, reparem que na combinação, né, o que vem aqui embaixo é o total que você tem à disposição para escolher e o que vem em cima é a quantidade que você vai escolher. Alguns autores, em vez de colocar assim, né, um subscrito e um sobrescrito, colocam 6,2 aqui, por exemplo, e colocam 15,5 aqui, por exemplo. Tá? Então, se você preferir, você pode realmente, né, escrever isso aqui assim, ó, combinação 6,2 vezes combinação 15,5. Aí depende do estilo que você gosta de escrever isso aqui. Perfeito? Muito bem. Em seguida, nós temos que lembrar, já decidimos que é combinação, mas como que é a fórmula da combinação? Então, eu coloquei aqui um quadro com todas as 7 fórmulas para você se lembrar, né, para vocês se lembrarem. Combinação nós temos simples ou com repetição, no nosso caso não repete, então é combinação simples. Como que é a combinação de NK? N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Então, nós precisamos usar isso na nossa questão para este caso aqui, ó, combinação 6,2 vezes combinação 15,5. Então, aplicando, olha, veja bem, né? 6,2 na ordem, ó, 6 fatorial, 2 fatorial e a diferença 6 menos 2 fatorial. Então, essa aqui da esquerda, na fórmula, ficou assim, vezes combinação de 15, 5 a 5, 15 fatorial, 5 fatorial, a diferença 15 menos 5 fatorial. Perfeito. Bom, daqui para baixo eu só fiz essa diferença, ó, 6 menos 2 fatorial dá 4 fatorial. 15 menos 5 fatorial dá 10 fatorial, que já é a nossa resposta. Porém, na questão, ele inverteu essa ordem aqui, ó, e também inverteu essa ordem aqui. Então, ele colocou na seguinte ordem, 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial. Questão de análise combinatória, eu nunca digo que é fácil, tá? Alternativa A. Mas então a gente precisa se organizar para pensar na questão por partes. Que tipo de questão é essa? Que tipo de contagem que estamos fazendo? Vou fazer sem fórmula ou com fórmula? Né? E aí você vai seguindo passo a passo, igual eu fiz aqui, tá? Primeiro a gente decidiu que tipo de situação que era, essa combinação, arranjo ou permutação, com ou sem repetição. Depois aplicamos a fórmula. Questão 140 do Enem, mais recente. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há 2 possibilidades. Primeira, um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$ 180 mil e gastos de R$ 60 mil por ano para a manutenção. Tem gente que gosta de ir grifando, tá? Os dados numéricos, né? Então pode ser uma boa ideia, né? Aqui, ó, perfeito, para chamar a atenção. Eu sempre falo com vocês, né? Em qualquer matéria, na verdade, do Enem, é fundamental a gente ter a capacidade de filtrar, de pegar os dados que são essenciais para resolvermos a questão. O laboratório do tipo B tem 80 usuários, R$ 120 mil o custo e gastos com manutenção de R$ 16 mil anuais. Ok, vamos ver a pergunta.
Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade, ok? E a economia da escola, na utilização de um laboratório do tipo B, em vez de um laboratório tipo A. Reparem, num período de 4 anos, e reparem outra coisa muito importante, por usuário, não é o gasto total, por usuário, será de alternativas em R$ 1.000. Bom, então, tem mais de uma maneira de fazer, mas eu vou propor o seguinte. Como o enunciado pergunta a economia por usuário, talvez um bom começo seja calcular os valores individuais. Como? O primeiro laboratório tem capacidade para 100, o outro para 80. Como falou que ambos serão usados na totalidade, a gente pode dividir os valores que foram dados para o laboratório do tipo A por 100 e para o laboratório do tipo B por 80. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei esses custos aqui que estão, né, no enunciado, 180 mil, 60 mil, dividi por 100, e para o laboratório B, 80 e 120 mil, dividi por 80, obtendo o seguinte. Laboratório do tipo A por usuário, R$ 1.800 e R$ 600 por ano para a manutenção. Tipo B, R$ 1.500 para implantação e R$ 200 por ano para a manutenção. Então, agora nós já temos os valores individuais, digamos assim. Bom, e no prazo de 4 anos? Gente, cuidado, tá? Reparem que, por exemplo, laboratório tipo A, o primeiro valor é fixo, tá? Porque é o custo de implantação, R$ 1.800 por usuário. Mas o segundo depende, não é 600 por ano de manutenção por usuário, só que são 4 anos. Então, a gente vai fazer 4 vezes 600, 2.400, que com mais os 1.800 dá R$ 4.200. Mesma coisa, laboratório do tipo B, R$ 1.500 de manutenção, de implantação por usuário. Só que como são 4 anos, 4 vezes o custo de cada ano por usuário. 4 vezes 200, 800, mais 1.500 vai dar R$ 2.300. Ok. Então agora não está tão difícil, né? Agora o mais difícil já foi feito. Pede a diferença. Então a gente fez simplesmente, né, 4.200 menos 2.300, 1.900. A última pegadinha, entre aspas, da questão era a seguinte, né? Em vez de expressar a resposta sim, né, que seria algo assim, né? R cifrão 1.900, ele escreveu a resposta no formato R$ 1.000. Então basta dividir por 1.000, né? Se a gente dividir aqui por 1.000, né? 1.900 são R$ 1,90 mil. Então, a gente tinha essa pequena conversão na hora de marcar a resposta. Não era difícil, né? Era só dividir por 1.000, mas como todas as respostas estavam formatadas da mesma maneira, né, nós já sabíamos que tínhamos que fazer isso. Então, nesse caso, alternativa B. Uma frase para nosso mini intervalo. Arthur Ávila, ganhador da medalha Fields, brasileiro, né, primeiro brasileiro a ganhar essa medalha, que equivale ao Prêmio Nobel de Matemática, disse que matemática não é resumida em regras. Eu sempre digo isso aqui e vou insistir. Matemática tem contas? Tem. Tem regras? Tem. Tem fórmulas? Tem. Mas isso são consequências. Qual que é a essência da matemática? É o raciocínio. Vocês lerem a questão do Enem e perceberem o que está sendo envolvido aqui. Será que é uma função do segundo grau? Será que é geometria plana? Será que é geometria analítica? Será que é análise combinatória? Né? Será que eu tenho que saber gráfico para fazer essa questão? E assim por diante. Finalmente, questão 141. Um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências em 4 diferentes tipos de trechos do percurso, na tabela ali, ó. Leve no plano, forte no plano, subida moderada, subida forte. Os resultados dessas frequências dele estão aqui do lado direito, ó. Por exemplo, leve no plano, a frequência cardíaca dele foi de 90 BPM, batimentos por minuto. Quando ele estava forte no plano, 120 batidas por minuto, subida moderada, 130 e subida forte, 140. Ok, então, provavelmente algum monitor, né,
acoplado no braço, alguma coisa assim, ele fez as medidas. Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. A própria questão definiu FC max, que é definida por esta fórmula, 220 menos a idade da pessoa, idade em ano e FC em batimentos novamente. E a pergunta é, os trechos do percurso nos quais esse ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são, e temos as alternativas, né? Inclusive o número de possibilidades é variável para cada alternativa. Gente, então vamos pensar. Uma frase que eu gosto, né? Pense antes de pensar. O que nós temos que fazer? Fazer aquela conta da fórmula e depois colocar uma faixa correspondente ao melhor aproveitamento aeróbico. E depois, usando a tabela, nós conseguimos analisar quais linhas da tabela estão dentro da faixa. Observe que o Enem adora questão de tabela, não só em matemática. Ou então, duas tabelas que têm que ser comparadas e analisadas, ou então dois gráficos juntos que têm que ser comparados e analisados. Né? Mas vocês vão acertar, tenho certeza disso. Vem comigo então, a primeira conta que nós vamos fazer, 220 menos a idade, certo? A idade dele é 61, ficou FC max igual a 159. É a nossa referência. Referência para quê, Alex? A faixa aeróbica ideal, que eu estou abreviando aqui na nossa questão por F, aí, tem que estar entre 65% e 85% desse valor. Por isso que nós tivemos que calcular esse valor primeiro, porque agora nós vamos determinar essa faixa. Então, quer dizer que a FAI, né, a frequência aeróbica ideal, está entre 65% e 85% de 159. Expressando isso aqui como decimal, 0,65, aqui 0,85, fazendo a conta, o FAI tem que estar entre 103,35 e 135,15. Analisando a tabela, leve no plano não deu, tá antes da faixa, forte no plano e subida moderada estão dentro da faixa, perfeito, subida forte também não deu, né, está fora da faixa. Né? Então agora que nós temos a faixa do FAI, basta analisar a tabela aqui à direita e vermos quais desses quatro números aqui estão dentro deste intervalo. Na matemática, quando a gente fala entre, tá, gente? Em geral, a gente não inclui os extremos do intervalo. Então, por isso que eu coloquei aqui, coloquei aqui exatamente menor, e não menor ou igual. Muito bem. Com isso, nós tivemos condição de marcar, né, as duas linhas do meio da tabela correspondem, respectivamente, a forte no plano e subida moderada. Nesse ponto, né, vocês podem falar assim, nossa Alex, mas aqui nós detestamos essa conta aqui, é sério que no Enem eu tenho que fazer 0,65 vezes 159 e 0,85 vezes 159? Então, pensando na preparação dessa aula, né, como aqui os números estão assim, mais ou menos distantes uns dos outros, né, 90, 120, 130, 140, nós podemos arriscar arredondar esse 159 para 160, tá? Então, cuidado, eu marquei aqui em vermelho para destacar para vocês que está arredondado, porque fica mais fácil de fazer essa conta aqui, né? Por exemplo, 0,65 é isso aqui, né? 65 centésimos vezes 160. Já dá para cortar um zero. Se vocês quiserem, já pode simplificar o 16 por 10. Fica uma conta mais fácil com o 160 do que com 159. E nós chegaríamos na resposta correta usando essa aproximação. Tá? Agora, façam isso com cuidado, tá? Porque se a questão tiver com uma precisão muito grande nas respostas, se não tiver uma folga nas alternativas, já não dá para arredondar. Tá? Essa aí deu. O que nós vimos hoje? Análise combinatória, os conceitos, combinação, arranjo, permutação. Vimos as fórmulas, né? Aquela tabela que tem as 7 fórmulas, você pode usar aí para fazer um resumo. Nós falamos sobre razão e proporção. Falamos sobre conversão, né? Naquela questão lá do 1,90 mil. Falamos sobre porcentagem, nessa questão aqui agora. E falamos essa questão que às vezes dá para fazer um arredondamento. Essas aqui são as nossas referências.
Gostaria de agradecer a presença de vocês na aula de hoje, mas eu aguardo vocês com ânimo na próxima aula de resolução de questões do Enem passado. Muito obrigado.